impregnado de alegria, de felicidade por parte de todos nós, de termos aqui o nosso Brandão aqui conosco, de carne e osso, falando, depois dessa parada dura. Para o Brandão, a rigor não foi a mais dura, não. A vida dele foi assim. A muque. Brandão não teve nada de presente. Brandão não teve pistolão. Brandão conquistou degrau por degrau a sua vida. E ele está aqui conosco depois de ter passado por esse episódio duríssimo, uma operação complexa. E ele está vencendo, e parece que isso aqui é para ele a própria renovação. Aí eu tomo a decisão de ir na Avenida Atlântica, no apartamento do Brizola, conversar com o Brizola. Cheguei lá, tinha uma multidão e estava um clima muito tenso, um clima realmente tenso. Então uma hora o Brandão Monteiro falou assim para mim: ô Lula, fica tranquilo que essa tensão deve acabar logo, sabe? E a multidão lá na praça, lá gritando. Aí fomos discutindo a história. Aí veio o gesto que o Brandão tinha me falado. Ou seja, o Brizola pega na minha mão e vai na janela e levanta a minha mão. Aí a multidão que estava lá entrou em uma ovação extraordinária. Foi um momento emocionante, foi um momento marcante. E aí passamos a andar pelo Brasil, eu, Brizola, Miguel Arraes. Inauguração do CIEP Brandão Monteiro, na Penha. Acompanhado dos prefeitos Marcelo Alencar do Rio e Luiz Erondina de São Paulo, o governador hasteou a bandeira nacional no CIEP Brandão Monteiro. O novo centro integrado de ensino é do município e vai atender 200 alunos da Vila Cruzeiro. São 8 turmas em horário integral de CA e primeira série. Nós nos sentimos muito felizes, Marcelo, prefeito, e eu, o governador, a secretária de Educação, pela inauguração de mais esta unidade, que tem para nós um nome que mexe conosco, toca na nossa natureza, na nossa essência, que é o nome do nosso querido e inolvidável Brandão Monteiro. E também pela circunstância de contarmos hoje aqui com a presença da prefeita Erondina. Eu sei que ela vem porque ela tinha um apreço muito grande pelo nosso Brandão. Este documentário tem por finalidade mostrar um pequeno quadro da trajetória política do líder Brandão Monteiro, homem que dedicou sua vida às causas populares, à justiça e à democracia. Inicia sua história de luta adolescente no Maranhão. Participa do movimento estudantil, sendo vice-presidente da UNE e presidente do CACO. Destaca-se como líder sindical dos bancários, participando posteriormente da fundação do PDT, por onde se elege deputado federal, tendo marcante atuação na vida política do país. Alguns estavam a favor das diretas e os que estavam ontem hoje estão contra. Isso cria confusão. Eu acho que só quem coloca a questão das diretas com a mesma posição que colocava um ano atrás somos nós do PDT. Nós estamos preocupados com a questão da legitimidade. PT também. Estamos preocupados com a questão do mandato, da extensão do mandato. Estamos preocupados mais do que isso, com o instituto que é consagrado em todos os países onde existe o presidencialismo, que é o instituto da coincidência de mandatos. E isso baseado não só na história dos povos, como na história do Brasil. Ora, evidentemente que o candidato Tancredo Neves é a figura mais adequada para o período de transição democrática. Tem todos os títulos
acho que um dos grandes erros da política brasileira é nós estarmos muito preocupados com as pessoas que vêm a defender posições casuísticas, que não é o nosso caso, como também a questão do maniqueísmo. No Brasil, às vezes, nós nos preocupamos em dividir a questão política entre o mal e o bem. Fulano é o mal e o cicrano é o bem. Qual será a posição do PDT, então? Se eles insistirem que não pode haver eleições diretas em 1976. O PDT, sem dúvida alguma, que votará em Tancredo Neves. E nesse momento nós votamos muito mais, muita sinceridade aqui, contra Paulo Maluf, do que em Tancredo Neves. Nós gostaríamos até de votar a favor de Tancredo Neves, mas estamos votando contra Paulo Maluf, porque tememos que possa esse mandato, que não é legítimo, causar outros embaraços no futuro do país. É uma coisa que passa a ser uma necessidade desta discussão quando nós tentamos até criar um bloco progressista no Congresso para nos colocar dentro desse quadro. Porque, de repente, a Aliança Democrática está aí, ela é própria para o momento histórico brasileiro, ela vem para o projeto de transição, tudo bem. Mas eu estou preocupado com segmentos futuros. Eu queria saber a posição do PDT sobre a atribuição de poderes constituintes ao atual Congresso. O nosso posicionamento, desde o primeiro momento, é a coincidência de mandato e com a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte. É um engodo se dizer que Congresso com poderes constituintes é a mesma coisa de Assembleia Nacional Constituinte. Não. O rosário de escândalos. Eu creio que sou membro da CPI, da Delfim, e no que depender de mim. Aliás, a questão da coroa Brastel foi acoplada. O que depender de mim, nós vamos até o fundo. É preciso que a gente saiba para onde é que vai esse dinheiro, que é nosso. Eu creio que houve... O dinheiro do governo não cai do céu. Tem algum fato assim concreto? Durante 20 anos nesse país, as CPIs não tiveram nenhum segmento. Eu me lembro, eu não era deputado, mas a CPI da corrupção foi paralisada. Todo o fenômeno de corrupção no Brasil, as autoridades são ilibadas. Ninguém tem nenhum problema, tudo está ocorrendo certinho. Ao contrário, se existe alguma denúncia de corrupção, quem vai preso é o denunciante. Quem vai processado é o denunciante. É uma coisa interessante. Por isso que realmente, eu não estou denunciando ninguém. Realmente. Agora, eu tenho recebido no Congresso Nacional, de pessoas do povo, eu tenho recebido muitas denúncias. E tenho levado ao Congresso Nacional. Tenho tido o cuidado, que aliás que eu acho que deve ser, e o bom senso que deve ter o parlamentar, de fazê-lo de modo comprovado. Tenho feito denúncias, denunciei o escândalo do Banco Regional de Brasília. Eu sou bancário. Ali é uma coisa, Al Ferreira, que é um verdadeiro absurdo. Criou-se neste país, a partir da Delfim, a célebre avaliação potencial. Isso virou moda. Administrador sempre à disposição da população e aberto a discutir seus questionamentos e reivindicações. Nós queremos saber onde está e como é que está aquela verba que o IBTU prometeu para a melhoria do serviço, de todo o serviço de bonde, não apenas dos bondes, da recuperação dos bondes, mas de toda a parte elétrica e de trilhos e tudo, porque nós estamos esperando isso e disseram que ia começar em novembro, que é o 1º de novembro. Nós estamos praticamente no fim de novembro e não sabemos de mais nada a esse respeito. E queríamos saber do Brandão Monteiro o que ele tem a nos dizer. Eu devo dizer à dona Norma, aos moradores de Santa Teresa, que ela conhece o projeto que fizemos no sentido de reformular todo o sistema de bondes, recuperar não só as ligações aéreas, como recuperar os bondes de Santa Teresa. Nós somos o único estado do país que tem bondes. E nós somos o único estado do país que tem 5 modos de transporte. Esse projeto tem sido discutido com o IBTU e eu, como você, Norma, espero a liberação o mais rápido possível. Nos informaram que até novembro essa verba estaria liberada. Ainda não foi. Eu vou amanhã a Brasília e lhe prometo que vou voltar a cobrar. Então, com relação à pergunta ao secretário, seria o seguinte, rapidamente. Houve a interferência do Estado nas empresas de ônibus com relação ao passe dos estudantes. E a gente ficou realmente bastante entusiasmado com essa medida. Mas, em contrapartida, houve a resposta dos empresários que entraram numa defensiva e parece que ganharam, por lei, a anulação dessa petição. Eu queria dar um esclarecimento à população, sobretudo à população aqui organizada, vários representantes da Associação de Moradores. Companheira de Ramos,
Não existe no Rio de Janeiro um mandado de segurança que impeça as crianças de entrar pela porta da frente. No município do Rio de Janeiro, eu peço inclusive a ajuda das associações de moradores para nos denunciar as empresas que estão fazendo isso. Existe sim, infelizmente, nos ônibus intermunicipais, porque eles ganharam o mandado de segurança. No Rio de Janeiro, não. E eu só intermunicipal. E quero aproveitar a oportunidade para dizer como é importante não só o trabalho da sociedade organizada, das associações de moradores, como a própria consciência que as crianças estão tomando. Outro dia eu peguei um táxi e o motorista me disse que estava muito feliz que os 2 filhos dele estavam no CIEPS. E aí ele contava que um filho mais velho, acompanhado do menor, foi pegar um ônibus e ficou batendo na porta e o motorista não queria abrir. A população começou a mandar que ele abrisse a porta, ele acabou abrindo. Aí o garoto, para você ver o que a consciência já que se forma da criança, que tem hoje uma assistência no Rio de Janeiro. O garoto disse, olha, o senhor não faça mais isso, porque senão eu vou chamar a polícia para lhe punir, porque a criança tem direito de andar nos ônibus de graça. Em sua primeira gestão como secretário de Estado, encampa várias empresas de ônibus visando a melhoria do sistema de transportes. Devo dizer, nesta análise, que quando se estabelece a relação de trabalho, por exemplo, talvez os senhores não saibam, que uma operação de ônibus se depende do usuário, que paga o sistema de transportes, vive e depende do homem que faz esse sistema de transporte. Sem motorista, sem cobrador, sem despachante, não há sistema de transporte. Que relação de trabalho existia e ainda persiste na iniciativa privada na operação de ônibus? Talvez os senhores não saibam. Uma das relações mais escravagistas que se conhece. Eu gostaria que Vossa Excelência me permitisse interrogar a minha testemunha, que é um trabalhador rodoviário. A estatização, essa relação de exploração, essa relação de enriquecimento ilícito, porque esse lucro era tirado da sonegação dos salários corretos dos trabalhadores, do excesso de horas trabalhadas, o não pagamento das horas extras. Então, o nosso testemunho, em função da estatização, só pode ser em favor da estatização. Talvez a população não saiba o que seja o chamado turno único. Talvez a população não saiba que nível de relação. Muito provavelmente os senhores jurados nunca viram falar numa figura que só existe no transporte coletivo chamado BIF. Por certo, não sabem. Mas o BIF é simplesmente um percentual a mais de passageiros para ensardinhar os ônibus, para que mais se tenha lucro. E cada passageiro a mais que se coloca no ônibus, o empresário dava ao trabalhador 10 cruzeiros, 5 cruzeiros, por mais uma pessoa que colocava nos ônibus. E eu ficava me perguntando, isso é muito bom para o lucro. E se minha mãe estivesse velha com 75 anos dentro desse ônibus? Isto não é progresso. E no momento em que o governo tiver a capacidade de assumir todo o legado constitucional, automaticamente esse transporte passará para as mãos do governo. Mas deverá passar dentro dos parâmetros jurídicos legais, dentro dos valores corretos, dentro daquilo que nós pregamos democraticamente. Quando falou-se aqui enriquecimento ilícito, quando falou-se aqui ônibus, e muitos ônibus, e ônibus para isso e para aquilo, nós, por exemplo, estamos neste momento com a posse e administração de 16 empresas de ônibus. O doutor Eurico Galhardi falou que haverá um dia, chegará um momento em que o Estado, usando o princípio primado democrático, assumirá pagando às empresas o que elas empregaram e justamente o que vale. Neste momento no Rio de Janeiro, nós
ao desapropriarmos 16 empresas de ônibus. Não cometemos nenhuma violência. Nós usamos o primado constitucional estabelecido na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Depositamos 205 bilhões de cruzeiros ou 205 milhões de cruzados para fazer face à indenização que fazia jus às empresas. E por que a contestação? Acho que quando nós desapropriamos as empresas de ônibus, nós estamos provando que é possível ter o transporte noturno. Todas as empresas desapropriadas estão fazendo o transporte noturno. Você que mora na Zona Sul, talvez você não ande de ônibus, mas você tem ônibus hoje durante toda a madrugada. Na Assembleia Nacional Constituinte, como líder da bancada do PDT, tem importante papel na luta pelas conquistas sociais, pelos direitos dos trabalhadores e pelo restabelecimento do Estado democrático. Eu diria que nós tivemos um avanço no que diz respeito à competência do Poder Legislativo, a questão orçamentária, a questão da fiscalização do Poder Legislativo, que ele estava bem aquém do que era de se esperar. E até hoje não alcançou os marinheiros, que foram caçados sob a capa de processo administrativo e estavam exatamente no piso da pirâmide militar. Todos os oficiais, generais, eu fui anistiado, que sou bancário, e os marinheiros até hoje não foram anistiados. Quem impediu o acordo foi o senhor Ronaldo Caiado de Castro, que com a sua influência sobre o Centrão não permitiu o acordo. Então nós esperamos vencer, derrotando a emenda substitutiva do Centrão. Vai ser mantido o resultado nos termos da questão de ordem da decisão, que eu reiterei até, eu tinha dado anteriormente e confirmei na decisão de... O presidente Ulisses Guimarães indeferiu o meu recurso, alegando, fazendo uma comparação com a Justiça Eleitoral. Quando duas urnas são impugnadas e o deputado ou o governador já foi eleito, evidentemente que aquelas duas urnas não tirariam a condição da eleição do candidato. Não existe ato administrativo pela metade. Ou ele é todo legal ou é ilegal. No caso, houve falsidade ideológica, ele deve ser nulo e ainda mais, há crime e é preciso ser apurado. Eu vou recorrer da decisão do presidente Ulisses Guimarães ao Supremo Tribunal Federal. Já pedi para isso, inclusive, certidão do seu decisor. Uma Assembleia Nacional Constituinte rejeitar que as pessoas que tenham sido de alguma forma atingidas ou se acham injustiçadas de irem à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, é o fim. Isto é decorrente de pressões dos ministros militares, até respeitáveis essas pressões, mas se negar o direito de as pessoas irem ao tribunal defender os seus direitos, para mim isto é, na verdade, lamentável. Eu direi que nós estamos extremamente preocupados e faço um alerta ao povo brasileiro que no que diz respeito ao capítulo da ordem econômica, um grupo se organizou, liderado estranhamente por Roberto Campos, com a participação de Delfim Neto e o senhor Afife Domingues, com parlamentares, 8 parlamentares do PMDB, se organizaram, se uniram no sentido de fazer o maior retrocesso que se conhece na história do país em relação à ordem econômica. Quando discutimos o problema referente à educação, à saúde, há profundos avanços em relação à realidade do país, onde nós damos prioridade ao ensino público, estabelecemos um percentual para a educação, coisa que nunca houve no país. Em matéria de saúde, nós proibimos que verbas públicas sejam colocadas para entidades privadas que só visam o lucro na área de saúde. Nós queremos manter, basicamente, a definição de empresa nacional. Nós queremos manter a dispensa imotivada. Nós queremos manter as 44 horas e, quiçá, chegarmos às 40 horas. Nós queremos manter 120 dias para a mulher gestante. Nós queremos aprofundar a reforma agrária, de forma que se faça, na verdade, uma reforma fundiária no país. Um político que nunca se negou a dialogar com os trabalhadores. E quero dizer aos companheiros também que acho que a experiência nova de governo que teremos, apesar das profundas dificuldades que iremos enfrentar, apesar desse Estado arrasado que vamos receber, apesar da irresponsabilidade do governador que sai, eu acho que nós temos alguma experiência hoje, pela trajetória que já tivemos ontem, para fazer um governo melhor hoje e amanhã.
Eu penso que agora nós temos a responsabilidade e temos, sobretudo, o direito de ser melhor do que fomos em 82. E a participação dos companheiros trabalhadores é fundamental. E muitas experiências nós tivemos nessa caminhada. Por exemplo, é evidente que os trabalhadores, como todos os setores da sociedade brasileira, têm que pressionar, têm que reivindicar. Quero dizer, parabenizar a Intersindical. A Intersindical cresceu. A Intersindical tem um papel importante. Novamente como secretário de Transportes do Estado, Brandão Monteiro, junto com o governador Leonel Brizola, honram o compromisso de reativação da CTC, preocupados com os interesses dos trabalhadores e da população. Deputado Brandão Monteiro, secretário de Estado de Transportes, também é convidado a pôr sua assinatura. Senhor e o senhor governador Leonel Brizola. Companheiros, trabalhadores, governador Leonel Brizola. Lembro-me, há cerca de 7 meses, quando os trabalhadores da CTC, exprimidos pela posição equivocada, se não maldosa, do ex-governador Moreira Franco, faziam uma manifestação à porta da casa do governador Leonel Brizola, depois de termos vencido as eleições. Lembro-me como se fosse hoje, quando o governador reafirmava ali naquele local os compromissos assumidos por nós na campanha, qual seja a reativação da CTC. Lembro-me mais proximamente, há 4 meses, quando aqui estivemos dando posse à nova diretoria da CTC, quando reafirmávamos os compromissos de Leonel Brizola e do nosso governo, com os trabalhadores da CTC e com a população do Rio de Janeiro, para a reativação desta empresa que tão relevantes serviços prestou e presta e prestará ao povo do Rio de Janeiro. Na oportunidade, não eram promessas, eram compromissos, que hoje aqui estamos resgatando, mas na oportunidade também advertimos aos companheiros trabalhadores que é fundamental que esqueçamos o corporativismo, que esqueçamos o nepotismo, que esqueçamos que nós queremos o nosso emprego para ganhar dinheiro, pura e simplesmente, mas que nos dediquemos com alma e com força a essa empresa para poder soerguê-la e dar demonstração ao povo do Rio de Janeiro que nós somos capazes. Não é sem razão que o país vive uma grande crise. Não é sem razão que o movimento sindical brasileiro passa por uma grande divisão, uma grande crise. Nós queremos aqui reafirmar também uma passagem bíblica para ilustrar esse momento. Uma passagem bíblica em que o profeta diz: há tempo de guerra e há tempo de paz, há tempo de sorriso e há tempo de lágrimas, há tempo de embate e há tempo de confraternização. Nós empreendemos talvez mais duro embate com as empresas de ônibus do Rio de Janeiro na nossa última gestão, quando fomos forçados até chegar ao extremo da encampação das empresas de ônibus. E não fizemos, eu e o governador, o que fôssemos contra a iniciativa privada. Era necessário e fundamental naquele momento que o Estado tivesse uma posição
para regular o sistema de transportes. Porque, afinal de contas, não existe empresário sem o usuário que paga o ônibus. Se não tiver passageiro, não há ônibus, não há empresa, não há lucro. Nós estamos vendo, por exemplo, na greve da Comércio, que o corporativismo volta a atacar quando até os barcos da Transtur, a partir do ingresso da CDC e dos ônibus das empresas municipais e intermunicipais, os barcos começaram a ficar sem passageiros. E aí é preciso que pensemos. Retomando o raciocínio, enfrentamos esse duro embate e hoje temos a satisfação e não negamos. E digo aos trabalhadores da CDC, eu ouvi alguma declaração, não foi doação, não, foi os empresários de ônibus do Rio de Janeiro atendendo ao espírito social que deve presidir quem produz, decidiram dar a sua contribuição para a renovação da CDC e nós aceitamos limpadamente, transparentemente e vamos trabalhar conjuntamente em governo de integração, povo, governo e livre troco. Por favor, esses ônibus são de vocês, são da população. Os tratem como se fosse uma preciosidade nas vossas vidas. Vós sentis quanto foi difícil o tempo em que o Moreira desativou essa empresa. Como a desesperança percorreu os lares de vocês. Como a desesperança atingiu a cada um de vocês. Vamos agora, de mãos dadas, unidos. E eu quero parabenizar os que operaram ontem as barcas em Antiúna. Trabalharam lá para que a CTC possa dar a sua devolução. Meu abraço, meu agradecimento e vamos em frente. Anunciamos neste momento em que calorosamente nós estamos vivendo aqui neste ato modesto, simples, mas impregnado de alegria, de felicidade por parte de todos nós, de termos aqui o nosso Brandão aqui conosco, de carne e osso, falando, discutindo, depois desta parada dura. E para o Brandão, a rigor não foi a mais dura, não. A vida dele foi assim. A muque. Brandão não teve nada de presente. Brandão não teve pistolão. Brandão conquistou degrau por degrau a sua vida.